sexta temporada do Falando Nisso, a gente de segunda a sexta às 10h30 da noite, em canais abertos e fechados, também pela banda KU de parabólicas espalhadas por todo o Brasil e, é claro, a convergência digital do Grupo Meio Norte de Comunicação. Então, você, internauta, telespectador, sejam bem-vindos. Você pode nos acompanhar pela TV, nesses canais abertos e fechados, mas a gente está no Instagram, no Facebook, a gente está também no YouTube com Meio Norte Falando Nisso. Então, se você viu ou quer rever ou perdeu, né, alguma entrevista nossa, é só acessar e não esqueça que aqui o conteúdo, você é parte dele, porque você nos ajuda a construir. A nossa entrevista de hoje vai ser muito interessante. Você que nos acompanha sabe que a gente tem falado muito sobre inovação, sobre cultura de dados, gestão baseada em dados, e a gente hoje vai ligar todos os pontos e fazer um alinhamento de planetas, na verdade, com um especialista nessa área. A gente vai falar onde ele está, o que ele está fazendo, por que ele está tendo êxito, da formação dessa pessoa incrível que a gente vai entrevistar, mas principalmente a gente vai ajudar a esclarecer como é que você, independente do seu tamanho, da sua carreira, da sua empresa, você pode surfar fazendo planejamento, predição, trabalhando com dados e sendo, acima de tudo, inovador. Essa é uma entrevista que a gente estava devendo para vocês. Então, aqui nos nossos estúdios, o André Macedo Santana, superintendente de transformação digital da Secretaria de Planejamento do Governo do Piauí, mas que está aqui também para falar dentro da expertise que ele construiu com anos dedicados à cultura de dados, à formação, a exatas. Esse povo de exatas, que eu amo e que eu torço esse nariz assim, porque eu sou apaixonada realmente pelo pessoal da área de exatas. Então a entrevista vai ser incrível, eu volto em 2 minutos e aguardo você. Até já. Festejar, agradecer, agir e sonhar. E sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha a paz, dê mais carinho. Com amor, nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. No meio do povo. Olha só, gente, a nossa entrevista de hoje vai ser um letramento, um esclarecimento sobre como você consegue trabalhar com inovação, independente da sua carreira, da página que você está profissionalmente, ou a sua empresa, ou a instituição, ou o órgão público, onde você está. Mas eu escuto muito falar de inovação, mas como eu chego lá? Inovação se faz com planejamento e dentro de uma cultura de dados que parece distante, que parece haver só com predição, né? E que, às vezes, é muito simples de fazer quando a gente tem a pessoa certa falando com clareza sobre esse assunto. E essa pessoa certa, hoje, que a gente trouxe aqui, faz tempo que eu quero trazê-lo aqui, eu estava encontrando o momento, é o André Macedo Santana. Ele, atualmente, é superintendente de transformação digital, uma responsabilidade enorme da Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí. O secretário Washington Bonfim já esteve aqui conosco, dando uma clareza sobre as verticais importantes do governo, que está com tantas frentes, né, na área de desenvolvimento do Estado, algumas começando do zero, outras em andamento, outras ainda a serem construídas, e a gente fica pensando quem é
essa equipe que está por trás disso, dessa estrutura. E a gente encontra profissionais que hoje está aqui, sim, como superintendente, mas, acima de tudo, como um profissional qualificado que dedicou a sua vida a essa área de planejamento, inovação e dados. O André, ele é graduado em Ciência da Computação, mestre em Engenharia Elétrica, doutor em Engenharia da Computação, ele atua na área de robótica probabilística, ele já foi chefe de departamento de computação da Universidade Federal do Piauí, a nossa UFP, coordenador do programa de pós-graduação de Ciência da Computação, também da UFP, diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação, NTI da UFP, pró-reitor de planejamento da faculdade por 5 anos, e ele quase foi reitor. É que na hora de escolher, Bolsonaro tinha uma lista ali e ele fez a escolha dele. Todo mundo tem as suas preferências e foi bom por um lado, porque hoje o André está numa área muito estratégica, que eu acho que ele é muito. Sem ele, algumas coisas simplesmente não andam, né? Porque a gente precisa de uma equipe para realizar os projetos. E aí, por que eu trouxe o André aqui? Primeiro, para ele esclarecer o que eles têm feito dentro da Secretaria de Planejamento e quais as metodologias que eles têm usado para, num tempo que é um marcador de 4 anos, e a gente já vai para o final de 1 ano, para fazer entregas em escalas que não são simples. Escalas que querem performar internacionalmente, exato, globalmente, que querem performar nacionalmente e que querem mudar a realidade de um Estado assim. Então, quando eu digo assim, é porque o tempo voa, passa muito rápido, tanto que já ter 1 ano de governo. A gente tem essa questão, esse contexto como ponto de partida da nossa conversa, e depois a gente vai para outras abordagens, onde vai nos esclarecer como que a gente inova a partir da cultura de dados e a partir de planejamento. André, super mega bem-vindo. Eu só não sou de exatas, porque eu não estudei exatas, mas eu já botei na minha cabeça que a minha missão como jornalista é falar com as pessoas de exatas também e sobre o que as exatas e a cultura de dados, a partir da predição, porque eu faço comunicação preditiva, pode nos ajudar. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado Maia, obrigado ao Grupo Meio Norte por esse convite de estar aqui. É um enorme prazer estar aqui no Falando Nisso, mas sempre é tempo da gente ir fazer as exatas. Sim, quem sabe? Eu vou fazendo aos poucos. Ótimo. Agora eu estou matriculado num curso de cognição, acho que é legal. Um caminho, é um bom ponto de partida. André, quais as metodologias e como você as encontra e as coloca em prática para fazer entregas nas escalas que vocês estão comprometidos a fazer dentro do governo do Estado e você com essa superintendência que é tão importante de transformação digital? Se eu tivesse uma superintendência dessa, eu nem dormia. Bom, Maia, na verdade, assim, tem uma coisa muito boa na superintendência. Por mais que muita gente pense que eu trabalho com profissionais de TI, eu tenho na minha equipe economistas, contadores, administradores, advogados e pessoal de TI. Então, aí já começa a brincadeira da inovação. Então, como é que começou o nosso trabalho? O governador tem o plano de governo, ele quer cumprir o plano de governo. Então, a gente juntou o time. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Aí nós começamos por gestão por competência. Esse compromisso aqui, ele é relacionado com qual unidade organizacional do Estado? Tem algumas que são fáceis. Você pega educação, é só na SEDUC? Não. Você tem compromisso de educação, por exemplo, que são desenvolvidos pela Fundação de Amparo à Pesquisa. Você tem... segurança, é só segurança pública? Não. Segurança para nós é segurança, Secretaria de Justiça, DETRAN, por partes Então, a gente fez esse primeiro que a gente chamou de gestão por competência, já explicando mais ou menos o nosso contexto. Muito conectado a qualificações, né? A gente Programas de qualificação. A gente pegou na base da lei, a gente pegou a formalização. O que diz, quais são as competências da Secretaria de Mineração e Energias Renováveis? Qual é a competência da Secretaria de Educação? Qual é essa competência? Então, a gente fez um grande mapeamento, por isso a vantagem de você ter várias cabeças pensantes, né? Então, a gente fez esse modelo inicial, aí a gente, então, apresentou para o governador, seria essa a primeira entrega. Governador, esse plano de governo, com as competências que nós temos formalizadas em lei, a gente tem isso. Aí, a gente, então, monta um grupo estratégico. Eu estou trazendo conceitos da administração. Então, como eu falei,
Qual é o grupo que compõe as ações de educação? Secretaria de Educação, mas tem a FAPEP e tem a UESP. Quem é o grupo que compõe a segurança pública? Como deu o exemplo. Aí você tem a Secretaria de Segurança, mas você tem a Secretaria de Justiça e o DETRAN, por exemplo. Então, a gente montou esse modelo, que talvez foi a nossa primeira entrega, e aí a gente disse, beleza, o plano de governo já está com as suas competências definidas. O que acontece? Isso eu estou falando do governo, Maia, mas ele funciona para todas as organizações, né? Então, você tem um compromisso, uma meta que você quer bater, por exemplo, falando nisso, depende, às vezes, de outras partes. Muitas. Beleza, mas como é que se define a governança? Então, a gente estabeleceu aqui um critério também de quem coordena e quem participa, e quem valida. Então, compromisso de fortalecer os direitos humanos. Olha um compromisso amplo. Quem é o responsável por isso no governo? Você tem parte disso que é na SASC, mas você não tem como fortalecer sem ser com a Secretaria das Mulheres. E aí a gente, então, fez um mapa de governança baseado, contextualizando um pouco essa parte, em competências. E aí a gente fez, então, a primeira rodada, né, deste modelo que a gente está implementando no governo. Foi assim. É muito interessante isso, porque, na verdade, a maioria das empresas ainda não faz isso. A maioria das instituições, né, ainda não faz isso. A maioria das gestões públicas e privadas, exato, né, não faz isso. Quando a gente vai para o privado, aí você tem esse problema, porque assim, as competências nem sempre são estabelecidas em lei, em regramentos internos. E aí você tem que fazer um mapeamento. Isso, aí assim, ou seja, no privado você acaba tendo que dar um back na história e dizer assim, qual é o papel de cada unidade organizacional? E mesmo previsto em lei, não significa que na prática aquela lei está sendo cumprida. Exato. E aí, por exemplo, fruto dessa primeira reunião, a gente teve um normativo de competências de obras do Estado, por exemplo. Quem faz barragem no Estado? Olha só. Quem pode reformar prédio público? Então, a gente fez esse desenho. Então, vocês têm dados disso tudo? Sim. Aí e o diagnóstico que a gente fez foi isso. Então, a gente pegou os dados e mostrou, assim, você tem sobreposição de ações. Quando você tem sobreposição de ações, você quebra a governança. Então, você tem duas pessoas fazendo a mesma coisa. A eficiência vai lá para baixo. Então, a nossa ideia foi exatamente, todo mundo tem que ser bom na sua praia. Então, a gente tem que separar um pouquinho as arestas para poder o negócio andar. É uma gestão baseada em resultados, mas ela toda com evidência em dados. Toda evidenciada em dados. Então, essa foi a primeira etapa. Uma segunda etapa. E, de novo, eu estou falando isso que é o geral. Então, nós pegamos o quê? O sentimento moderno hoje é que a gente trabalha com objetivo. Vou dar um exemplo natural, que todo mundo... eu quero tornar minha vida saudável. Isso é o cultura Google, são os OKRs da vida. Mas, beleza, me diga 3 coisas que tem que fazer para a sua vida ficar saudável. Eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que melhorar a minha alimentação e eu tenho que dormir mais. Esses são os indicadores principais deste grande objetivo que é melhorar a minha vida. Perfeito? Agora, como é que eu meço isso? Eu tenho que fazer exercício quantas vezes por semana? Aí você tem os indicadores de resultado para saber se aquela sua meta Principalmente se você tem um planejamento de onde você quer chegar. Exato, aí você estabelece a meta. Eu quero ir para o desafio do Delta, em dezembro, em Parnaíba. Gostei, é legal. O que é interessante é que você tem esses 2 conceitos modernos de OKR e de KPI, trazendo para o português. Sim. E assim, didaticamente é como se o OKR fosse, você pega o GPS, ele traça a rota. É o grande objetivo. Foi que a Maia me falou, o que é aí? Para o desafio do Delta. Na verdade, quem vai é meu marido, eu só dei como exemplo. Mas vamos lá, aí você vai de carro. Então, o seu objetivo vai ser sair de Teresina e chegar em Parnaíba, Sim. Por exemplo. Mas quais são os instrumentos? Como é que você lê isso no meio do caminho? Quantos quilômetros está faltando? Como é que está o meu combustível? Qual o custo de chegar até lá? Aí esses são os indicadores que vão viabilizar o cumprimento daquela meta, considerando que era só ir daqui de Teresina para Parnaíba. E tanto essas bases teóricas, KPI, OKR, é tudo base Google, né? Pronto. Aí chega no segredo hoje, o que eu estou mais... nosso time está mais especializado. A gente brinca lá na disciplina que a gente ministra na pós-graduação, Maia, que o petróleo vai acabar. Você ainda hoje dá aula? Estou no mestrado e no doutorado, tu acredita? Você vai me convidar para qual das aulas? Eu fico no fundão, não faço perguntas. Então, ou se eu fizer, eu só vou fazer perguntas. Não, então vamos combinar nessa conceitual, que é o que eu acho que a gente tem que ajudar o pessoal da comunicação a entender. Está combinado? Eu vou. Então, assim, você pensa, o petróleo vai acabar, né? O governador está aqui com hidrogênio verde, já nessa transição. Dado nunca vai acabar. Então, qual que é o desafio hoje? É a Big Data, grandes volumes de dados. Nós estamos aqui, quantos telespectadores nós temos na TV?
E quantos vão assistir o YouTube? E se eles são homens ou mulheres, novos ou velhos? E se estão acessando pelo celular ou estão acessando... Tudo isso é dado. Então, qual que é o desafio hoje? O que é relevante? Então, você tem uma maçaroca de dados absurda. E para saber o que é relevante, você precisa saber o que é que você busca. Aí, por que eu estou fazendo isso? Pronto. Aí, então, quando a gente pega o modelo, então você tem um objetivo. Aí a gente usa uma outra coisa. As coisas da administração nos inspiraram muito. Eu não digo que a gente está seguindo ao passo a literatura. Para você deve estar sendo muito interessante essa... É muito legal. Essa experiência de gestão pública. E o mais né? legal, pela quantidade de visões diferentes que eu tenho no meu time. Então a gente chegou e disse, como é que nós vamos transformar aquele objetivo num plano? Aí a gente usa o tal do 5W2H, que vem do inglês também, que é o que, por quê, como, quando, onde, quem e quanto custa. Isso aí são o que a gente chama na faculdade de jornalismo, comunicação, me ajude. Os soldadinhos da comunicação. Quando alguém me manda uma matéria dos times, né, que eu faço consultoria e eu trabalho com times diferentes, aí eu vejo, a gente tem que decidir dentro do o porquê sempre o importante nesse caso, mas assim, às vezes é como, às vezes é onde, às vezes é quando. Exato. E a gente vê com clareza, como técnico na minha área, o que é que não foi respondido. Pronto. E vocês conseguem ver com clareza também. Então, a gente na verdade, você faz um objetivo. Vamos Vamos, sei lá, dar um exemplo, melhorar as estruturas do Corpo de Bombeiro, tentando dar um exemplo didático. Mas qual é o objetivo por trás daquilo? Facilitar a abertura de empresas? Por quê? Porque está ruim. Isso. A gente está tendo mais casos. Exato. E vamos fortalecer como? Contratar mais gente, contratar pessoal, capacitar, tudo junto. Aí começa a brincadeira. Tudo junto, ninguém vai para canto nenhum. Aí a gente, então, segmenta isso em fases. Então, qual é a primeira fase? Contratação. Qual é a segunda? Bom, e para cada fase, Maia, a gente estabeleceu o que a gente chama de marcos. Quais são os marcos trimestrais que estão me mostrando que essa fase está sendo cumprida? Então, veja, nós pegamos conceitos de OKR, de KPI, de gestão por competência e dados. Por que tem que entrar o dado? Por que o pessoal diz que o bombeiro está ruim, dando exemplo? É porque está aumentando as queimadas no Piauí, mas é culpa do bombeiro? Ou é culpa da cultura da nossa população que ainda joga antigamente falava no interior, que eu sou do Ceará, então a gente joga bagana de cigarro, a gente fala assim, não é verdade? Então, assim, a gente tem que começar a ter evidência. Aí a evidência para a gente só se massifica, só se consolida em dados. Qual a fase que você acha que é mais complicada para a maioria de nós? Para empresas, para gestores, para todo mundo? Porque, assim, quando você falou uma coisa assim desse mapeamento, né? Até anotei aqui, esse mapeamento, a gestão por competência, que você vai ver as competências que, no caso do governo, estão previstas em leis, as competências. Quando a gente está numa empresa, eu acho que muitas vezes as empresas não sabem nem o que os colaboradores são capazes de fazer. Por isso que eu faço um paralelo. Que colaborador está em que departamento. Aí chegou, ele está lá. Eu ia explicar isso. Então, quando você pensa em competência, no caso, nós fizemos no governo, do ponto de vista das organizações, das unidades, né? Mas vamos pensar em pessoas. Aqui, vamos lá. Será que aqui no meu norte não tem uma pessoa que tem habilidade para, sei lá, escrever música, comentar sobre música? E, na verdade, ele não está no local correto. Aí são as descobertas do conhecimento em base de dados. Será que ele não é um especialista, um consumidor alfa, desses que sabem muito? Eles não consomem muito, mas eles sabem muito. Muito. Ele não merecia um quadro? É isso. Falando sobre isso aqui no programa. Legal, gostei. Então, são esses os desenhos. Quando você pensa em competência, você pode fulanizar, como a gente diz. O que a gente quer saber das pessoas? Então, você consegue gerar talentos. Nós vamos lá, vamos chegar e vamos fazer um Falando Nisso 2. Só sobre tecnologia, olha aí a brincadeira. Mas quem pode te ajudar aqui dentro? Onde estão as competências materiais do nosso time? Eu sei na UFP, eu ia lá no departamento e ia pegar um André que tem lá, assim. Deu para entender, então, como é que você faz? Eu queria um André Santana, assim. Então, dá para fazer um paralelo sobre isso também na vida da gente. E a gente tem muita dificuldade. Muito. Outra coisa que você menciona, que para mim é uma palavra-chave, é uma tag, as evidências. Pronto. A gente tem dificuldade. Dificuldade. Porque a gente está sempre, culturalmente, o brasileiro, ele tem dificuldade de nomear as coisas, ele tem dificuldade de falar a verdade, né? Assim, não estou dizendo que a gente é mentiroso, sim, mas de falar com clareza, melhor dizendo, né? Para ser mais adequado.
A gente tem dificuldade de falar com mais clareza, de nomear, porque tem muitos melindres. Muitos melindres, muitos. E aí, para a gente chegar nas evidências, a gente tem que passar por vários setores e pessoas. Perfeito. E muitas vezes você vira alvo. Como é que a gente modela isso? Então, quando você pensa lá no desenho conceitual que a gente fez, então você tem uma fase. Dando um exemplo mais simples, você vai fazer uma contratação pública, fazer uma obra. Então, você tem uma fase. Seria fazer a licitação. Mas para você fazer, vamos construir uma casa. O que é que a gente faz? A gente vai primeiro no arquiteto. Mas qual é a evidência que aquela fase foi cumprida? O projeto que o arquiteto me entregou. Depois, aí eu tenho que fazer o meu planejamento, tenho que ir para o banco. Aí, com o projeto do arquiteto, eu tenho que orçar. Como é que eu tenho? O orçamento que eu recebi. Então, você tem que tentar também modelar no planejamento fases que possam ser facilmente evidenciadas. E facilmente medidas. Claro, aí que é a brincadeira. Claro. Porque a evidência não é o que você diz. Não. São os dados. São os dados. E aí a gente tem uma brincadeira interessante, porque muita gente hoje, e é muito sólido, tem a comunicação como uma evidência forte. Hoje, o que nós estamos falando aqui, ele vai ficar por quanto tempo na internet? Muito tempo. Por isso que quando você começou a nomear as áreas que você tem, eu falei, opa, faltou comunicação. Sim. Porque até o Sim. MIT, queridinho do governo do Estado, porque tem muitas metodologias de lá sendo usadas aqui, estabeleceu que entre as 5 áreas mais importantes para a construção de qualquer negócio, o projeto, a comunicação é um pilar importante. Por quê? Porque a comunicação, se você fosse fazer um paralelo, quantas notícias, de quantas fontes a Maia Veloso recebe por dia? Então vamos imaginar isso que é um sensor. Você tem várias fontes de dados, jogando dados, aí a Maia está fazendo ciência de dados. Ela pega aquilo, rapaz, essa fonte é confiável? Mais ou menos. Esse é o atributo mais relevante para eu transmitir a notícia? Mais ou menos. Então, indiretamente, a comunicação ela faz ciência de dados. Sim. Porque vocês recebem informações de muitos lugares, o nosso tempo, por vezes, é deste tamanho para a gente conseguir explicar tudo, então você tem que buscar o atributo mais relevante. E aí você, dentro do que a gente conversou com você, tem uma coisa também que a gente sabe que você faz, que é a mineração de dados com a sua equipe, que é pegar todos os dados, misturar e tirar a história que aquele dado está te contando. Exato. Porque, assim, acho que quando você pega os dados todos, seja numa escola, quantos alunos estudam, eles são de que idade, eles são de que família, de que renda social, eles estão em que ensino, eles já foram reprovados, eles já ficaram de recuperação, Exato. Eles são de que lugar, de que bairro, Perfeito. Eles gostam de música. Eu acho que as escolas, e as empresas, elas não estão fazendo as perguntas certas. E a gente vive num século onde, mais do que nunca, é feito por perguntas. Sim. E a gente, além da dificuldade de nomear, a gente não tem feito as perguntas certas. Perfeito. Então, a gente conhece pouco sobre os nossos colaboradores, sobre o nosso público, o nosso cliente. E eu não estou falando só de conhecer comercialmente, tipo, a Maia foi lá e ela só gosta a cor dela é azul. Mas por que a Maia gosta de azul? Gostei dessa fase. Esse porquê que está na moda na inteligência artificial. O que acontece no processo de mineração de dados? Como é que é um fluxo? Como é que você vai descobrir um padrão numa base de dados? Que seria, hoje a gente estuda descoberta de conhecimento em base de dados. O problema principal, coletar os dados. Porque a gente tem muito dado e não sabe o que fazer muito com dado. ele. E tem outro problema, porque os dados às vezes vêm ruidosos. Então, quando você pega um dado, sei lá, vamos imagina que, o exemplo da universidade dos meus trabalhos acadêmicos, a pessoa diz lá, qual a renda da sua família? Olha como a pergunta não foi boa. A renda familiar, será que sim? Aí você imagina, é a renda do meu pai e da minha mãe? Mas eu moro com meu pai, minha mãe e minha avó. Entendeu? Então, assim, ou seja, a informação vem ruidosa. Então, você vai pegar uma renda lá em cima, outra lá embaixo. Esse é o processo de coleta, tá? Aí, depois do processo de coleta, você tem que fazer uma transformação. Tipo assim, eu não vou dizer quanto eu ganho, porque eu ganho um benefício. Eu tenho um Bolsa Família, então eu não posso declarar. Outro problema. Omissão. Que aí é o que a gente chama do problema de dados faltantes. Como é que você resolve isso? Tem que imputar. Você vai chegar lá e pegar a distribuição de todo mundo e dizer, cara, a média, uma das coisas qual foi a média do dinheiro aqui, da renda mensal que ele disse que tem? 1.000. A gente vai lá e coloca 1.000, porque eu tenho que ter uma base completa. Só que aí depois começa a engenharia de atributos, que o que é legal? Faz sentido, como a Maia falou, usar 20 informações. Eu tenho a informação de renda e eu tenho a informação de membros da família, eu posso ter renda per capita.
Então, eu transformei 2 atributos em um atributo. E a partir daí, todo esse é o processo de pré-processamento. Depois, o que você faz? Aí vem para a inteligência artificial clássica. Você tem uma base de entradas, joga nas técnicas de inteligência e diz lá no final o que é que você quer. Nosso caso, o que é que a gente estuda hoje? Evasão. É um grande problema do ensino superior. Por exemplo, minha origem na UFP, né? Então, eu fui diretor de tecnologia, conhecia os números bem, porque era como a gente brincava lá, o guardião do sistema de informação, tá? E depois eu fui para a Pró-Reitoria de Planejamento. E qual que era a minha grande dor? A UFP tinha passado muito tempo com nota 3. Mas um dia que você tem que investir para poder ela ser nota 4. A nota máxima do MEC é 5, gente, só para vocês saberem. Isso. Então, a gente fez um desenho aí de novo, excelentes colaboradores. Não se faz essa parte de inovação, na minha cabeça, com uma única frente. Para mim, a inovação ela surge de várias cabeças, principalmente de áreas não relacionadas. O exemplo, a minha diretora de governança na UFP, que fazia essa parte de avaliação comigo, é dentista. Uma das maiores mentes que eu conheci na minha vida. Professora Regina Ferraz. Entendeste? Então, assim, a gente começava, Regina, o que é que tem que ser feito? Qual é o atributo que está escapando mais? Então, isso era o processo que a gente fez, pega os dados, estratifica e entende. O que é que a gente está estudando hoje? Que aí eu vou responder uma pergunta que tu fizeste. Qual é a probabilidade de um aluno evadir? Aí eu pego o dado, esses alunos, o aluno que, por exemplo, tem pouca renda, o que seria o padrão? Pouca renda, é de fora do estado, aqui mora de aluguel, etc. Esse cara tem uma tendência de evadir. Mas esse é o padrão. Aí mas ele vai evadir quando? Se eu tenho um cara no primeiro período e eu sei que meu sistema preditivo diz que ele vai evadir no terceiro, eu ainda tenho como trabalhar esse cara no segundo. Sim. Mas a pergunta 3 é, por quê que ele vai evadir? Então, é esse o ramo hoje que a gente tem estudado. É uma evasão consciente, ela é aleatória? Exato. Aí entra no funil, né? Entra no funil, mas aí é o funil que vai lhe gerar a política pública. Se a grande massa, por exemplo, é incrível, se a grande massa tem dificuldade de residência, aí você vai saber, poxa, 80% das pessoas que estão evadindo são fora do estado, por exemplo, ou fora de uma determinada região. Não tem jeito, cara. Para eu manter os alunos aqui, eu vou ter que aumentar a residência. Então, esse é que é o processo de descoberta do conhecimento em base de dados. E uma outra coisa que você é especialista e que você usa... Gente, eu estou tentando elencar algumas coisas. Eu falo demais, Maia, me desculpa. Não, você fala o que precisa ser dito. O nosso tempo, mesmo sendo o maior da televisão nacional brasileira, é pouco tempo, porque você tem muito conhecimento. Eu queria falar sobre indicadores. Pronto. Né? Vocês, atualmente, por exemplo, no governo, a informação que eu tenho, validada por você e dada por você, é que vocês trabalham com mais de 200 indicadores. Na primeira leva. Aí, a gente tem várias pesquisas que são recortes de indicadores. Essa que eu mencionei nos bastidores, quando a gente estava falando, que é que o Piauí ficou em 7º lugar, que o Alexandre veio aqui e falou... do ranking de competitividade. Do ranking de competitividade. Sim. Mostra, por exemplo, um ponto de atenção. Sim. Que eu quis me aprofundar com ele, sim, mas ele não era o técnico, sim, né? Não era a pessoa para se aprofundar, não que ele não soubesse, não era a área dele. Por exemplo, educação. Sim. Educação é um ponto de atenção quando a gente vê o Piauí dentro do Nordeste sendo o 7º. Sim. E a educação sendo uma vertical super importante para o Piauí, em todos os sentidos, porque a nossa educação sempre foi de qualidade, e aí a gente não vai entrar no mérito, tipo, defina a qualidade. A gente sempre foi uma referência em educação. Quando a gente olha para aquele dado que a gente vê, opa, ponto de atenção, desafio, educação, nesses rankings, e a gente vê um governo... com um plano de ser de excelência estadual, exato, referência nacional e um pé no global, aí a gente fica pensando no PISA, isso, a gente fica pensando na inovação. Aí eu queria misturar uma pergunta com inovação e com... Estamos diante do quê? Porque quando a gente olha para aquele dado, ele é um recorte. É um recorte. O que outros dados vocês têm em relação à educação e como vocês estão trabalhando com isso? Então, nosso desenho lá, Maia, hoje, e o que eu acho vai ser uma grande contribuição do Estado, nós estamos pegando, hoje eu tenho, acho que 80 bases de dados públicas mapeadas. Então, da educação, a gente tem o IDEB, o Censo da Educação,
A gente pega lá o censo da educação. Mas a gente tem as bases de dados de emprego, CAGED, dados do IBGE, dados do Anuário da Segurança, dados... O que a gente está fazendo hoje? O que eu tentei explicar ali atrás, tentando descobrir padrões associados à educação. Então, por exemplo, você pega dados de pessoa com deficiência e pega a educação, certo? São dados que vêm de bases de dados diferentes. Mas eu consigo cruzar esse dado com esse e ver quais são os tipos de deficiência que estão sendo atendidas com maior ou menor qualidade pelo governo do Estado. Esses indicadores, eles têm um problema teórico, porque parte deles não são de responsabilidade só do Estado. Então, assim, a educação você consegue dar uma fatia, mas quando você vai pensar em trânsito, o trânsito de Teresina é municipalizado. Do jeito que a educação infantil... Infantil, mas é porque nos grandes números eles separam a educação, ensino fundamental, médio e por aí vai. Então, o que a gente tem tentado fazer é isso. Lá na SEDUC, o Bandeira é um gênio junto com o Rafael e é a menina dos olhos do governador da educação. Ainda tem o Rodrigo. Outro fantástico. Então, eu acho que assim, o governador bate essa meta de universalizar as escolas de tempo integral, porque aí vai o objetivo. Por que a gente vai universalizar? A gente vai chegar no indicador. Eu vou universalizar, eu vou ter mais tempo do aluno dentro, ele vai estar mais vinculado com o mercado de trabalho. E onde eu quero chegar. E aí onde eu quero chegar. Então, você vai gerar oportunidade para a população. Então, às vezes, o indicador, como ele é só um recorte, ser o melhor no IDEB, com o plano que o governador está pensando, ele vai melhorar 500 outros indicadores. Eu sou muito apaixonada por indicadores, porque ele consegue, com os indicadores, você consegue mensurar o impacto. Sim. Você mensura o impacto. Isso. Aí a gente tem os tipos de indicadores. Você tem indicador de produto. Vamos pensar numa obra. Sim. Vamos fazer uma ponte. O produto formal no PPA é ponte construída. Check. Sim. Mas qual é o impacto que aquela bicha gerou? Aí é um outro desafio. Você vai ter impacto. Quantas pessoas foram beneficiadas? Quantos negócios foram abertos? E o outro, impactou também no meio ambiente, porque às vezes a gente também tem que ter um cuidado. Porque às vezes o indicador, a gente só quer olhar para o lado, beneficiei. Não, ele também tem outros impactos que essa é a minha preocupação. E aí eu tenho um quadro, eu vou adiantar a produção esse quadro, eu sou tão apaixonada por dados, que aqui eu tenho um quadro chamado Dados que Falam, um dado permanente no meu programa. E o Dados que Falam do programa de hoje mostra que o Brasil voltou ao ranking dos países mais inovadores do mundo, que é para a gente fechar a nossa entrevista falando sobre inovação. Porque eu tinha muito mais perguntas sobre indicadores, mas não dá para a gente falar sobre tudo. Então, o país voltou à lista após 12 anos e ele está na 49ª posição. O Brasil está entre os 50. Aí a gente vai falar de quem está no topo? Suíça, Suécia, Holanda. É só o topo. Sim. É só o topo, assim. Fora, aí vem Estados Unidos. Aí eu estava vendo... isso aqui é um indicador daquela Global Innovation Index, o GI, né? E aí ele é uma organização mundial de propriedade intelectual aquela WIPO, né? Que é IPO. Aí eles estão mostrando o que faz um lugar ser inovador. E aí conecta com o que você me falou ainda há pouco. Então, assim, nos últimos 5 anos, o Brasil subiu 5 posições no ranking em relação a algumas áreas. Né? A Universidade de São Paulo, por exemplo, assumiu o primeiro lugar no principal indicador de melhores universidades da América Latina e do Caribe. Então, assim, a USP subiu 30 posições. E toda vez que eu vi o ranking da Mundial de Universidades, me doía o coração. Porque eu falava, a gente endeusa no sentido positivo, não pejorativo. Sim. A USP, a nossa USP, eu estudei na USP, e a gente fica olhando e fala assim, mas a gente está lá na ponta, e eu fiquei muito feliz disso. Aí, outro ranking, aí ele volta para a academia, por que esse país é inovador. Perfeito. Aí ele fala de universidades. Aí ele fala desse ranking, a Universidade de Campinas, que também, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, estão ali no top 10 da América Latina, que é o produto de pesquisa das universidades brasileiras, mostra esse ranking. Aí mostra as obras de pesquisadores brasileiros estão na posição 23ª mais citadas no mundo acadêmico. O Brasil foi o 19º país que investiu em educação em proporção ao produto interno bruto. Isso. PIB, que eu quero que você explique. No ano passado, a gente estava na 20ª posição.
Aí eles vão falando aqui de alguns indicadores. Por exemplo, eles falam do Programa Internacional de Avaliação Estudantil, o PISA, que para mim é uma dor também, que o Piauí nunca está bem no PISA, nunca está bem. O Brasil está em 68º lugar no desempenho de estudantes, quando se fala de PISA. A gente está muito longe. Então, além disso, o país é o 9º quando se trata de volume de graduandos em cursos de ciência e engenharia. Hashtag... Eu não sei nem como traduzir essa hashtag, porque engenharia exatas. Dito isso, eu vou me calar e eu queria que você ligasse os pontos para a gente. Porque isso aqui está associado à inovação. Para a gente fechar a entrevista. Para você inovar, você precisa planejar e você precisa ter uma cultura de dados que a gente rapidamente esclareceu aqui no tempo que nos foi permitido. E para inovar, tendo esses indicadores, linkando o que a gente acabou de falar sobre a importância dos indicadores. Exato. Por exemplo, aqui tem algumas coisas culturais ainda que não são bem... Eu entendo que isso é um desafio. Então, vamos imaginar, o Piauí, no ranking de competitividade dos estados, ele tem um baixo índice de pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Porque talvez a gente não está conseguindo formalizar o investimento feito para que seja captado por alguns indicadores. Vou dar o exemplo da Secretaria de Segurança. Está fazendo um investimento gigante em uma infraestrutura de telecomunicação. Lá foi criado uma coisa que é legal, que é o Data SSP, que são dados de segurança pública, que é o que nos tem rendido inovação e chegado lá no Fantástico. Sim. Não é isso? Dessas etapas que tem, de matérias que todos vocês já cobriram. Então, este desenho como um todo, aqui eu acho que falta um pouquinho de conceito para que a gente consiga atingir os índices. Mas, de fato, o que o Brasil ainda é baixo? O Nordeste, principalmente, talvez o Piauí mais ainda, é em propriedade intelectual. A gente tem que aumentar o número... confundem muito inovação com criatividade. Com criatividade. Mas o brasileiro é muito criativo. Mas o Brasil, ele está na 49ª posição em inovação, quando se pesquisa mais de 150 países. E, às vezes, Maia, também tem uma coisa que é um pouco destoa, porque o pessoal pensa que inovação é só na computação, mas é isso só na engenharia. Ligado à educação. Muito. Você viu que os dados que eu li aqui são dados que são todos ligados à educação. Educação. E eu não sei se, eu particularmente não acho que essa é a forma correta de você se avaliar. Você tem... Só um segmento. Só um segmento, que é o que puxa mais, né? Mas se você imaginar nos processos químicos de um modo geral... Mas é porque aqui foi atribuído à educação o fato do Brasil ter subido. Ter subido, exato. Aí, esse investimento, por exemplo, você vai ter agora recomposição das bolsas de pós-graduação, que foi feito recentemente, né? A ampliação de novos programas de pós-graduação. Tem uma coisa que é interessante. Hoje a gente nota tendo uma interdisciplinaridade maior, que é o que eu comentei ali atrás. Eu entendo que quando você pegar a pessoa da computação com a da física e a da comunicação, com certeza ali inova. Então, de um modo geral, eu acho que falta um pouco também de entendimento, não da academia. Nós da academia entendemos bem, mas talvez o ecossistema entender um pouco mais o que é o processo de inovação. E não só isso, evidenciar. É aí onde é o problema. Então, a gente faz muita inovação, mas não consegue evidenciar. Isso não se registra um software, não se gera uma patente, não se abre uma startup. Então não consegue comprovar. Aí a gente não consegue comprovar, materializa. não materializa. Ou seja, a evidência nossa é fraca. É esse um dos problemas que eu enxergo nesses tipos de ranking de inovação, principalmente. E aí tem uma coisa, falando do Brasil também, que você pensa em educação. Você controlar a educação, os países que a Maia falou, olha o tamanhozinho. Pense em controlar a educação no Brasil. Pense em ter tecnologia de acesso à internet no Brasil. É difícil. Sim. É um país continental, né? Por isso que eu acho que o trabalho de vocês, eu fico muito atenta. Claro que a gente, quando fica atento a algo, entendendo como vai ser feito, torcendo para dar certo, né? Porque não é questão, uma política, são políticas públicas que estão sendo implementadas, e eu não estou falando de política partidária, quem me conhece sabe disso, eu estou falando da gente ficar de olho no que dá certo, no que deu certo, e por que deu certo e por que não deu certo. Nós temos uma máxima lá no nosso time, que é assim, a gente não chega, essa fase foi atribuída a várias pessoas, a gente não chega em resultado diferente fazendo a mesma coisa, não. Então isso aí a gente já tem. E outra coisa, nós temos que fornecer instrumentos, a ciência de dados ela tem que fornecer, para que mesmo que a coisa vá dar errado, a gente tem que saber antes.
Vai dar Predição. aí predição. Então a gente tem que estar acompanhando, medindo e projetando tudo isso. Esse é que eu acho que é o grande desenho do que a gente tem trazido, talvez assim, de mais inovador aqui no modelo de gestão. André, eu todo ano eu elejo as 10 entrevistas mais legais que a gente fez. A gente começou em janeiro essa 6ª temporada, 10 anos do Falando Nisso, certamente você vai estar entre elas. Pela qualidade da informação, né, pela autoridade com que você fala das coisas, a propriedade, e principalmente pela clareza, sabe, assim, e eu acho que, assim, é a pessoa certa. Eu não vou dizer na hora certa, porque eu sempre acho que a gente podia ter falado disso mais atrás. No seu caso, eu não vou dizer a pessoa certa na hora certa, falando sobre as coisas certas. A pessoa certa que podia ter falado mais tempo. Então, assim, eu quero ser sua best friend, eu quero assistir suas aulas de doutorado. Eu vou logo para o doutorado. Tá? Ótimo! Quero assistir algumas aulas e ficar lá tentando entender, porque eu gosto muito do multidisciplinar. Sim. E inclua na sua equipe alguém de comunicação. Sim. Porque vocês estão fazendo muita coisa. Se vocês não comunicarem com clareza... Exato. Eu acho que vocês ganham com a clareza. Porque vocês vão ter insights de pessoas distintas. Isso. Que é o nosso modelo também. Assim, a gente fala assim, passa-se a ideia de que nós temos... Não, nós somos um instrumento de catalogação desses dados. Nós da secretaria, o meu time, não tem como avaliar o indicador social relacionado à agricultura familiar. Tem especialista para isso. Eu não tenho como avaliar o de comunicação. Então, na verdade, esse é o ecossistema de dados. Aí, outra dica que eu acho, e eu não sei se faz sentido para você, e eu queria te perguntar, para encerrar mesmo, senão a produção vai me matar, tornar público na camada em que a necessidade da transparência exige, né, e que nos dá acesso como cidadãos a esses dados, considerando o que é dado sensível e o que não é. O que não vai expor, não. Eu acho que vocês estão construindo algo muito importante e tem que novidade vocês por aí. Precisam tornar pública essa base de dados. Porque eu acho que escolas, universidades, empresas, cidadãos comuns como eu, como o Cleiton, como outras pessoas, vão começar a se interessar e entender por isso. E vocês estão produzindo dados a partir de matrizes, muitas públicas, e pagos pelo nosso dinheiro. Sim, sim. E veja, eu estou falando que vai ter novidade por aí, porque hoje, qual que é o desafio também? Aquele que eu falei, muitos dados, mas na prática, eu vou também ser bem rápido, a gente tem que escrever em linguagem simples. Sim. Isso aí está com vocês, da comunicação, está com o pessoal das letras. Não adianta, se você bota um... Não nos traga um algoritmo. Não. Então, essa é uma linha que eu acho que está muito vinculada à inovação. É fazer com que isso chegue na ponta de forma clara. Então, eu estou dizendo que tem novidades por aí, porque... Que é o tal do open source, que é o código aberto. Mas acho que se vocês operam no código aberto... Exato. Que vocês têm muitos dados. Eu não estou dizendo que vocês estão fechando, estão guardando. Não. Eu estou sugerindo que essa base tão valiosa seja compartilhada. E que essa metodologia seja compartilhada. Né? Porque eu acho que vocês estão usando metodologias muito legais. Que sim. Que conseguem tangibilizar algumas coisas, evidenciar algumas coisas, a palavra do dia. Exato, né? Exato. E aí eu acho que é bacana compartilhar isso, entendeu? O segredo que eu estou dizendo da novidade, aí você vai ter que perguntar para o secretário Washington Bonfim, mas eu garanto, eu vou ligar para ele na hora que acabar a entrevista. Vai ter novidade nesse desfecho. Que novidade é essa que o André está falando? Vocês vão abrir, porque as pessoas estão sendo ouvidas, mas isso não é novidade, né? A questão de ouvir as associações, as pessoas. Não, tem coisa mais legal vindo por aí. Pelo visto, você vai voltar aqui. Obrigada, querido. Obrigado, Maia. Obrigada pela entrevista. Obrigado, eu agradeço. Fico sempre à disposição. Eu acho que o nosso maior esforço, cargos a gente ocupa, mas eu tenho orgulho de ser professor. E professor tem que ter a arte, como a de vocês da comunicação, de saber conseguir explicar exaustivamente, tentar fazer isso da forma mais simples para a população. Sim. Esse foi o Fera. Falei para vocês que a entrevista dele ia ser incrível, né? Que a gente estava demorando a trazer, mas André Santana, o André Macedo de Santana, hoje superintendente de transformação digital da Secretaria de Planejamento, mas uma autoridade em tudo que ele falou da nossa Universidade Federal do Piauí, sendo da academia, ele é de muitos lugares, porque ele é da ciência. Obrigada. Obrigado. Eu vou para um breve intervalo comercial, não saia daí, até já.
A Rede Meio Norte não para de crescer e a nossa programação está sempre em movimento para melhorar a sua experiência do outro lado da telinha. Então, fique ligado! A partir das 6 da manhã você vê destaques da noite, os fatos da manhã, a cobertura local, policial, nacional e internacional, entrevistas e política, tudo com a participação do telespectador, sempre ao vivo, com Yeldson Vasconcelos no Bom Dia Meio Norte. Às 8h30, a sua revista eletrônica matinal favorita traz dicas, informações, instruções, moda, culinária e o debate de assuntos importantes, além de muita música e descontração no comando de Carla Berger, com Revista Meio Norte. Em seguida, Pádua Araújo, Chupetinha e Piauilina trazem os principais acontecimentos policiais locais da manhã com muito humor, alegria e descontração, e com grandes quadros como a Hora do Riso e a Pracinha do Riso, além de interação com o público, tudo ao vivo no Ronda do Povão. E logo depois, Silas Freire atualiza o Brasil com as ocorrências policiais do momento, a cobertura de grandes casos e o que está acontecendo no mundo, contando sempre com a colaboração do internauta e telespectador para cobrar as prefeituras e estar onde o fato acontece, com o Ronda Nacional, a partir das 11h40 da manhã. A sua tarde também é recheada de informação e diversão. A partir das 13 horas, Amadeu Campos chega com o Jogo do Poder e um time de jornalistas e analistas da política que trazem suas manchetes e destacam o que é mais relevante na política local e nacional, além da conexão com o mundo ao vivo, direto de países como Estados Unidos, Áustria e China, através dos correspondentes internacionais. Às 3 da tarde, os queridinhos do Brasil deixam a sua tarde perfeita. Erlan Bastos, Suiane Pessoa, Valdelúcio Barbosa e Maiara Dias te contam as principais fofocas do mundo dos famosos, as notícias que mais chamaram a atenção e as curiosidades que surpreendem. Tudo isso e muito mais você encontra no programa da tarde, sempre ao vivo. Em seguida, a partir das 5 horas, Dudu Camargo traz a novidade para toda a Rede Meio Norte com o MN 40 Graus Nacional, cobrindo os fatos policiais mais quentes, sempre em cima da notícia e ao vivo por todo o Brasil com nossos repórteres e também com a sua participação através das redes sociais. Logo depois, às 6h30, Dudu abre espaço para o querido Luiz Fortes esquentar seu começo de noite com o clássico de sucesso MN 40 Graus, com as notícias policiais locais e regionais e muita descontração do jeitinho que só o Luiz faz. Às 8h30 da noite é hora de Ciência Política. Tudo de forma clara e explicada para o telespectador se envolver com as decisões e acontecimentos que afetam diretamente a sua vida, sempre ao lado de grandes comentaristas que trazem bastidores e informações exclusivas. Tudo isso e muito mais aqui, na Rede Meio Norte, cada vez mais no meio do povo. De volta com Falando Nisso, e eu queria dividir com vocês esse vestibular agendado de odontologia da Faculdade 7. Vocês sonham em se tornar um profissional renomado de odontologia? Então, não perca a oportunidade única que a Faculdade 7 tem para você. É o vestibular agendado, prático e rápido, o melhor de tudo, as mensalidades acessíveis. Por que esse vestibular ficou nessa modalidade de agendado? Porque teve tanta procura que aí depois, para ficar fazendo aqueles prazos outros, e a Faculdade 7, a professora Tânia sempre pensa em simplificar, em humanizar os processos. O que eu posso fazer para todos, que eu não posso fazer para 1, 2, 5, 4, 10. Então, para ela, é o atendimento, é impactar positivamente. Então, assim, por que essa pessoa não pode vir e fazer o vestibular e agendar e a gente juntar outra turma? Se ela perdeu, por que ela não deve ter outra chance? É muito bacana o jeito de pensar da professora Tânia Sampaio. Então, o vestibular agendado, você pode ligar para 86-999-208914, 999-208914, se você mora em outra região, em outro estado, em outra cidade, porque é no sistema presencial modulado de ensino. Não deixe essa oportunidade passar, faça parte da melhor, venha ser 7, tá bom?
Odontologia é na Faculdade 7. Horários flexíveis que possibilitam trabalho e estudo através do inovador sistema presencial modulado. Você que mora em outra cidade pode fazer o curso dos seus sonhos em 5 anos e 1 semana de aulas presenciais por mês. Com uma equipe docente de excelência, laboratório e clínica com tudo que há de mais moderno. Inscrições abertas, vestibular agendado. Informações no WhatsApp 869-9920-8914. Eu vou agora mostrar para vocês, no giro de hoje, a estudante Pamela Neiva, de 15 anos, aluna da rede estadual, da Rede Pública Estadual de Ensino. Ela teve uma obra selecionada para exposição na Itália, vai representar o Piauí na Europa. Ela é matriculada no Centro de Educação de Jovens e Adultos, professora Maria Rodrigues Mercedes, o SEJA, que fica na zona sul de Teresina, e vai contar tudo para a gente da alegria dessa conquista. Vamos ver. Oi, Maia, tudo bem? Olá, telespectadores. Me chamo Pamela Neiva, estudo em escola estadual e tive minha obra selecionada para a exposição na Itália. Quero dizer a vocês que a minha paixão pela arte veio de berço artístico. Sou filha de Edino Neiva, um grande artista que vocês devem conhecer. E também ele é uma grande inspiração para mim e também um grande incentivador. E sim, eu conheço as dificuldades que o artista enfrenta para viver da sua arte e decidi viver o meu sonho. E também, além de desenhar e pintar, eu também toco piano. E eu estou muito feliz, muito ansiosa com essa oportunidade que Deus me deu para mostrar a minha obra de arte representando o Piauí e o Brasil na Itália. Então, eu peço ao apoio do Estado do Piauí que me ajude, eu não posso viajar sozinha. Está pendente a passagem do meu responsável para ter sucesso na viagem. Então, muito obrigada, Maia, por ter esse espaço. Agora a gente vai para G3 Telecom, uma novidade, 600 megabytes de internet com o novo Wi-Fi 6, internet para todo mundo, por apenas R$ 99,90. Você pode turbinar o seu plano com uma assinatura Deezer e você tem ainda a instalação grátis e você tem ainda o pagamento só daqui a 30 dias. É muito bacana, né? Então, você não pode perder, só a G3 faz assim, é o jeito G3 de atender, de ser empresa, sabe, de impactar positivamente as nossas vidas. Então, não perde tempo, liga ou chama no WhatsApp. O telefone é o 0800 186 6000. 0800 186 6000. Esse número, né? A gente fica olhando para isso. Por que eu não pensei nele antes? 0800 186 6000. Assina já, venha para a G3, porque quem tem não larga de jeito nenhum e recomenda. Veja o recado de lá. Ei, mulher, passando pra te agradecer, viu? O técnico da G3 acabou de instalar a internet aqui em casa. É ótimo. Tu não queria trocar tua internet? Bota G3. Já assinei, bebê. O Caio também recomendou. Tá vendo aí? Quem tem, recomenda. Vem pra G3, bebê. Ou internet é de respeito. É diferente. E olha só, pessoal, para encerrar o nosso programa, a gente precisa falar do Centro de Estética Doutora Rosiane Débora. Primeiro, porque é um centro de estética de referência. Ela tem métodos que foram reconhecidos internacionalmente, tem certificação internacional e vai desde o que é mais simples, como acne, né? A gente diz que a acne é simples, mas para quem tem é uma loucura, gente. Não é bom. Então, assim, desde tratamentos de acne, né? Clareamento, esses tratamentos de limpeza de pele profunda, hidratação, tonificação. Foi pioneira, por exemplo, nessas tecnologias como a depilação a laser 4D no Piauí, e agora tem a novidade da tecnologia Hipro, que é uma ultrassom microfocada para ajudar você que deseja rejuvenescer, sem corte, sem cirurgias, né? Resultado já na primeira sessão é muito bom. Esse centro de estética fica em Teresina, na Avenida Campos Sales, 1774, e o seu agendamento pode ser feito pelo WhatsApp 086 3212 3650. 086 312 3650, tá bom? E é com esse recado que eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Não esquece que os nossos programas, eles estão sempre disponibilizados na internet, não só no Instagram, mas também no YouTube, falando nisso, MN, tá certo? E você pode também mandar dicas, sugestões, pautas, sempre pra gente. E a gente está esperando. Até o próximo programa.